Fala pessoal, ambiente diferente, mas esse ambiente também é importante para a sua prova do Enem. Você já se perguntou de onde vêm as cores na natureza? Pois é, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Algumas espécies vegetais são coloridas, provavelmente você já viu e já se questionou quanto a isso. Essas espécies coloridas, por exemplo, distribuem-se entre frutas, entre folhas, entre sementes, e essa coloração advém das substâncias químicas. Uma dessas espécies que nós podemos citar é o repolho roxo. Repolho roxo, uma cor lindíssima, um roxo vivíssimo e que pode atuar como um famoso indicador ácido-base. Quando a gente pensa nos indicadores ácido-base, eu estou trabalhando com substâncias que, mediante a variações de pH, alteram a sua cor. Portanto, colorações diferentes são exibidas em diferentes valores de pH. Como a gente já sabe, essa escala de pH usualmente varia de 1 a 14, embora existam valores que fujam desta faixa. Nesse caso, as espécies químicas sofrem pequenas alterações dada a protonação ou a desprotonação de grupos orgânicos, o que altera o perfil de distribuição dos elétrons. Esse perfil de distribuição dos elétrons alterados irá gerar uma diferente coloração. Além da escala de pH, nós temos também a escala de pOH, que tipicamente também pode variar de 1 a 14, de 0 a 14. Repito, valores abaixo de 1, acima de 14 são perfeitamente possíveis. Entretanto, usualmente as nossas escalas operam nessa região. É importante que você saiba para a prova do Enem que guarda-se uma relação entre a escala de pH e a escala de pOH desde que nós estejamos trabalhando a 25 graus Celsius. Normalmente, o pH mais o pOH somados irão fornecer um valor igual a 14. Isso quer dizer o seguinte, que se você pegar uma solução com pH 3, certamente ela terá um pOH igual a 11. Ainda neste assunto, soluções indicadoras, nós temos um outro tipo de solução importantíssima, que é a solução tampão. Essa solução tampão encontra-se amplamente distribuída na natureza, inclusive nos nossos fluidos biológicos. Qual é a função de uma solução tampão? Impedir a variação de pH frente a pequenas variações que ocorrerão normalmente no dia a dia. Exemplo, durante o dia a dia, durante o seu cotidiano, o pH do seu sangue irá sofrer pequenas variações oriundas de alterações metabólicas corriqueiras. Ora, se o seu sistema biológico ficasse à mercê dessas variações, frequentemente nós teríamos que nos relacionar com pHs elevados ou pHs baixos. Reparem, essa solução tampão irá impedir essas pequenas variações de pH por deslocamentos de equilíbrio. Esse é um assunto muito importante para a sua prova. O equilíbrio químico é um estado em que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Nesse ponto, eu posso dizer que o meu sistema encontra-se em equilíbrio. Naturalmente, pequenas variações deliberadas nesse sistema em equilíbrio irão promover variações e respostas do próprio sistema, de modo a restabelecer um novo equilíbrio. É esse deslocamento de equilíbrio que retoma a nossa prática de hoje. O repolho roxo é rico em um pigmento derivado de flavonoides, um derivado flavonoídico. Esse nome não vem ao caso, vocês não precisam se preocupar com isso. E esse derivado flavonoídico pode existir em diferentes formas, protonada, desprotonada, e essa variação de protonação irá levar a diferentes perfis de distribuição eletrônica, a diferentes perfis de elétrons em ressonância. Esses elétrons podem absorver em comprimentos de onda diferentes, e esses diferentes comprimentos de onda vão gerar colorações também diferentes. Portanto, esse suco de repolho roxo vai te fornecer diferentes valores de pH, e esses diferentes valores de pH serão indicados pela solução do repolho roxo. A gente vai colocar na tela para vocês uma escala, e eu quero que vocês digam para mim nos comentários onde que essas soluções aqui se encaixam, tá certo? A gente vai começar a nossa prática agora. Reparem, a avaliação desses diferentes valores de pH
dada simplesmente a adição desse suco de repolho roxo. Ó, é muito fácil de fazer e é muito legal, principalmente para quem tem criança em casa, faça, tá certo? Vocês vão ver que essa solução de repolho roxo vai mudar de cor de acordo com a solução em que eu a adiciono. Nós separamos aqui algumas soluções que são bem corriqueiras do nosso dia a dia. Todo mundo tem em casa. Então olha só, trouxemos aqui para vocês ácido cítrico, tá certo? Ácido cítrico pode ser traduzido aí como suco de limão, ok? Faça um suquinho de limão natural, tá bom? Aqui, vinagre, que para quem não sabe é uma solução diluída de ácido acético, tá certo? 4 a 5% massa por volume. Trouxemos também o detergente, espero que todo mundo tenha em casa, um pouquinho de cloreto de sódio, leite, bicarbonato de sódio, uma pastilha antiácida e aqui, por último, um pouquinho de água sanitária. Então vamos lá, o que você vai fazer? Tritura o repolho roxo no liquidificador normal, obtém esse suco roxo lindo e é isso que a gente vai adicionar agora. Para que eu tivesse uma solução um pouco mais alcalina mesmo, nós preparamos aqui uma solução de hidróxido de sódio, tá certo? É pouco provável que você tenha isso em casa, mas ao mesmo tempo hidróxido de sódio é a famosa soda cáustica, que alguns aí com certeza terão. O que nós vamos fazer aqui agora é adicionar algumas gotinhas dessa solução de repolho roxo, desse suco de repolho roxo, em cada uma dessas soluções. Primeiro, a solução de ácido cítrico, suco de limão. Segundo, algumas gotinhas no vinagre. Reparem, a intensidade da coloração já está mudando. Isso reflete esse deslocamento de equilíbrio que existe entre essas espécies. E a intensidade da cor é reflexo desse perfil de ressonância. No detergente, a gente já tem uma coloração que acaba sendo influenciada um pouco pelo corante amarelo que já existe aqui, tá certo? Então, se você tiver que justificar isso, por exemplo, do ponto de vista de prova, pensando em Enem, basicamente isso facilmente seria cobrado. A gente tem aqui o somatório de duas cores, então eu vou ter uma coloração não tão clara. Adicionando aqui ao NaCl, sal de cozinha. Reparem, variação mínima de pH, porque NaCl é um sal de caráter neutro. Esse é um assunto importante também. Quando a gente pensa em sais, eu tenho sais de caráter neutro, ácidos ou básicos, que é uma matéria muito recorrente no Enem, a que nós chamamos de hidrólise salina. Sais de caráter neutro são sais que foram formados a partir de ácidos e bases fortes. Se o sal é formado a partir de uma base forte e um ácido fraco, este sal será de caráter básico. Se esse sal é formado a partir de um ácido forte e uma base fraca, este sal será de caráter ácido. E se tanto o ácido quanto a base forem fracos, nós deveremos analisar os valores de Ka e Kb, mas isso fica para uma outra aula. Seguindo a nossa demonstração, vou adicionar algumas gotinhas de suco de repolho no bicarbonato de sódio. Olha que coloração linda. Seguindo, algumas gotinhas na pastilha antiácida. E a coloração muda. Algumas gotinhas na água sanitária e a coloração desaparece. E por último, a gente vai gotejar um pouquinho desse repolho na solução de hidróxido de sódio. Observem. Reparem que esta coloração se aproximou desta coloração. Desse ponto de vista, eu posso afirmar que esses valores de pH são próximos. Pois bem,
De posse dessa tabela de cores que vai aparecer para vocês aí agora, digam aqui nos comentários qual é o pH de cada uma dessas soluções. E o leite? Pois é, não foi programado, eu me esqueci. Olha só o que acontece quando a gente goteja um pouquinho desse repolho no leite. De novo, a influência da coloração. Eu já tenho aqui a coloração branca do leite e isso vai produzir uma coloração que dilui um pouco esse roxo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima.